Fala, fia, hoje a madrugada tá recheada de notícias importantes envolvendo o nosso Corinthians. A gente vai falar do acordo bilionário entre o clube e a Liga Forte União pelos direitos aí de transmissão e também vamos falar um pouquinho da escalação, a atualização para a partida de amanhã com o Cereto trazendo os detalhes aí e as informações e também uma atualização importante sobre o caso Denner. Então, bora pro vídeo. Primeiro eu quero passar a informação quentinha aqui, porque o Corinthians acabou de anunciar um acordo recorde para direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro de 2025. O Corinthians fez esse comunicado, eu vou ler o comunicado inteiro para você. O Augusto Melo, o presidente do Corinthians, assinou este contrato recorde, segundo o Corinthians, recorde de direitos de transmissão. O Esporte Clube Corinthians Paulista oficializou nesta sexta-feira um acordo histórico com a Liga Forte União para os direitos de transmissão de seus jogos no Campeonato Brasileiro, válidos pelas temporadas de 2025 a 2029. O contrato representa um marco para o futebol nacional, registrando valores 75% superiores à temporada passada. 75% superiores à temporada passada, consolidando-se como o maior contrato de transmissão do país. É o que diz o comunicado aqui do Corinthians. A celebração deste acordo inédito é fruto de um processo competitivo e profissional que permitiu a construção de um formato inovador. A negociação envolveu grandes players do cenário global, como a Google e a Amazon, além de gigantes nacionais como o Grupo Globo e a Record, ampliando as possibilidades de distribuição e visibilidade para os torcedores. A partir deste novo ciclo, o modelo de transmissão adotará um sistema de escolhas alternadas, garantindo maior equilíbrio na exibição dos jogos entre as emissoras e plataformas de streaming detentoras dos direitos. Esse modelo busca democratizar o acesso às partidas e fortalecer a competitividade entre as mídias. O Campeonato Brasileiro de 2025 tem início no dia 29 de março, marcando a estreia desse novo modelo de exibição que promete ampliar a experiência dos torcedores e consolidar ainda mais o crescimento do futebol nacional. Então o Corinthians assinou hoje o contrato com a Globo, Já tinha assinado o contrato com a Record, com a TV Record, com o Google, com o YouTube, com a Amazon e hoje assinou também contrato com a Globo. Segundo o Corinthians, passa a ser o maior contrato de transmissão do país, registrando valores 75% superiores à temporada passada. Os jogos do Corinthians serão transmitidos em várias emissoras de TV durante o Campeonato Brasileiro e você poderá escolher onde assistir os jogos do Corinthians no Brasileirão, que vai começar no dia 29 de março, portanto, começa o Campeonato Brasileiro no dia 29 de março, é o timão nesta competição do Campeonato Brasileiro. Mas antes tem Campeonato Paulista e o jogo de amanhã contra o Noroeste pelo Campeonato Paulista. Antes de eu falar do jogo de amanhã pelo Campeonato Paulista, o jogo contra o Noroeste e o Corinthians, e vou falar da escalação do Corinthians para este jogo, quero falar sobre os reforços caseiros que o Corinthians prepara. O Corinthians está preparando as voltas do Rodrigo Garro, do Maicon e também do Breno Bidon, Ainda sem contratações em 2025, o Corinthians é o único time da Série A que não fez nenhuma contratação em 2025. E o Augusto Melo já disse que não tem dinheiro para fechar contratações, embora esteja entrando dinheiro novo do acordo dos direitos de televisão. Mas o Corinthians espera contar com reforços caseiros em breve. E todos os reforços para o meio de campo, O clube prepara os retornos do Maicon, que está em fase final de recuperação. O Maicon está se recuperando de uma lesão no joelho direito, sofrida em abril do ano passado. Mas ele vem treinando com o grupo
e apresentou bons resultados nos testes físicos realizados na pré-temporada. Porém, o clube aguardava a chegada de fevereiro, quando completa 9 meses da cirurgia dele, para liberar o Maicon para atuar. Então, agora no mês de fevereiro, vai completar 9 meses da cirurgia do Maicon e ele vai ser liberado para ficar à disposição do técnico Ramon Dias. O Rodrigo Garro está em fase final de recuperação da contusão no joelho. O Rodrigo Garro deve voltar ao time no dia 9 de fevereiro contra o São Bernardo. Né? O problema do Rodrigo Garro é a tendinopatia patelar sofrida no joelho direito. E por isso ele foi afastado dos primeiros treinos em 2025, mas já vem trabalhando em campo desde a semana passada, mas também com certas restrições. A expectativa é que neste domingo ele seja liberado para trabalhar com os demais jogadores do grupo. Ele está na última fase de recuperação e está reagindo bem à parte física. Então, como eu disse, provavelmente no dia 9 de fevereiro, o Rodrigo Garro deverá jogar contra a equipe do São Bernardo. Pelo menos é este o planejamento do Corinthians. E tem também o garoto de 19 anos, o Breno Bidon, que está com a seleção sub-20 para a disputa do Sul-Americano da categoria. Como o Brasil se classificou para a fase final da competição, o Bidon só vai retornar ao Corinthians após o dia 16 de fevereiro. O Corinthians até esperava que o Bidon pudesse retornar antes, mas só vai retornar após o dia 16 de fevereiro. O Bidon está na seleção sub-20. Todo o planejamento do Corinthians, neste começo do ano, prioriza a Libertadores da América. O Timão encara a Universidade Central da Venezuela no dia 19 de fevereiro. E aí o Breno Bidon já vai estar de volta, o Maicon já vai estar à disposição, o Rodrigo Garro também já vai estar à disposição do técnico do Corinthians. Para o jogo contra o Noroeste, 2 jogadores estão machucados. O Mateuzinho está sentindo uma contusão muscular. Na verdade, ele está com dores no músculo posterior da coxa esquerda. Sentiu essa contusão depois do clássico contra o São Paulo e ele deve ficar de fora da partida contra o Noroeste. Outro jogador que está de fora é o zagueiro Gustavo Henrique, que trata de uma lesão no tendão patelar do músculo adutor da perna direita. O Gustavo Henrique é outro que está de fora. Então são muitos desfalques para o time do Corinthians. Ainda não pode contar com força máxima, força total para a disputa do Campeonato Paulista. Além do que, tem 2 jogadores que estão suspensos, o José Martínez e o Alex Santana. José Martínez, que tomou o terceiro, foi expulso. Havia tomado o terceiro cartão amarelo contra a Ponte Preta e depois foi expulso também contra a Ponte Preta, tomou o cartão vermelho. E o Alex Santana tomou o terceiro cartão amarelo contra a Ponte Preta. Os 2 jogadores ficam de fora da partida contra o Noroeste. Dentro do planejamento, já que o Corinthians joga contra o Noroeste neste sábado e joga contra a equipe do Novo Horizontino na segunda-feira, em Novo Horizonte, e depois joga contra o Palmeiras quinta-feira no Allianz Parque, a ideia é que o Corinthians tenha força máxima contra o Noroeste, força máxima dentro do possível, é claro, dentro daquilo que os jogadores, dentro do que o Corinthians tem à disposição em relação aos seus jogadores. Eu já mostrei para vocês quem está machucado e quem está suspenso, e jogue com os reservas contra o Novo Horizontino, jogando de novo com os titulares contra o Palmeiras, o clássico do Allianz Parque. Montei um campinho para você, o provável time do Corinthians para pegar o Noroeste amanhã. Neoquímica Arena pelo Campeonato Paulista. Hugo Souza, Léo Maná. Mais uma vez o Léo Maná deve ser utilizado no lugar do Mateuzinho, que está machucado. André Ramalho, o Kaká e o Bidu. Apesar do Kaká ter feito uma péssima partida contra o São Paulo, deve ser mantido no time titular. Ranielli, André Carrídio, o Rian e o Igor Coronado.
No ataque, Yuri Alberto e o Memphis. O Yuri Alberto deve mais uma vez ser mantido no time titular. Ele jogou contra a Ponte Preta. O Igor Coronado também jogou contra a Ponte Preta, mas os dois devem ser mantidos no time titular desta partida contra o Noroeste de Bauru. Então é isso, senhoras e senhores. Galera, sobre a renovação do Denner, o Samir Carvalho trouxe uma informação exclusiva sobre as tentativas da diretoria em resolver essa novela. Então confere aí o que ele disse, vou deixar o trecho aí da informação do Samir e depois tem mais informação ainda aqui no canal. Fechando esse blend para trazer informações importantes sobre Denner. Muita gente parou de falar, né? É isso que eu não entendo. Eu gosto desse jornalismo, de informar vocês o tempo todo. Você não pode dar uma notícia do Denner e depois ficar 3 dias, ninguém fala nada. O torcedor fica, o que está acontecendo? Hein? O que houve? Tá? Na verdade, eles estão avançando a cada dia, né, para assinar o contrato. O Juliano Bertolucci, tem uma informação nova, está tomando uma pressão nas redes sociais, recebendo mensagens em off, que, enfim, o Corinthians foi obrigado a vender o Denner, e ele está bem injuriado com isso, tá? Ele está bem incomodado com isso, porque eu já informei vocês que ele revelou uma pessoa que me contou que foi o Corinthians que o procurou para vender o Denner. Então ele não quer ficar assumindo essa bronca, essa história, né, do pessoal ir lá, enfim, ficar lá incomodando ele, intimando ele, dizendo que, né, por conta da dívida ele tirou um moleque do Corinthians, e não é bem por aí. Eu já contei a história para vocês, tá? E outra, o Juliano Bertolucci é vítima, né, do Corinthians, né? Quem não pagou ele, que pague, entendeu? Então, só para vocês entenderem, tá? Só para vocês entenderem, em relação a esse caso, né, ele, enfim, está só fazendo aquilo que o Corinthians pediu e tentando fazer o melhor negócio para o Corinthians. Hoje, o Denner ganha R$6.000, terá um aumento de 7 mil no ano que vem, e agora conseguiu um baita contrato, né? O Corinthians está vendendo aí o Denner por 8 milhões de euros, 48,7 milhões de reais à vista, só que o Corinthians vai ganhar 80% desse valor, vai dar uns 38 milhões e pouquinho, tá? O Corinthians é dono de 80% dos direitos econômicos do jogador, como eu revelei também para vocês. O acordo com o Chelsea prevê que o Corinthians ainda vai conseguir 4 milhões de euros por bonificações. Eu falo para vocês que eu nunca vi esse dinheiro pingar. Chegou o dinheiro das bonificações. Mas o objetivo é relativamente bem fácil, bem simples de atingir. É cumprir 20 jogos no time profissional dos londrinos. Claro, não sei quando vai ser isso. Ele tem apenas 16 anos, né? Ele só vai poder ingressar lá para a Inglaterra, né, a partir de fevereiro de 26, né? No melhor dos cenários, o Timão então calcula receber 12 milhões de euros, 72 milhões, claro que é 80%, né? Não é tudo isso que o Corinthians vai levar, mas o Corinthians só vai receber quando ele, na equipe principal, né, fizer 20 jogos com a camisa do Chelsea. Pode fazer ou não pode, ninguém sabe, tá? Fala, corintianada, gente virando o canal. Bora continuar aí as informações do Corinthians, tem bastante coisa interessante para passar para vocês. Vou destrinchar dessa situação aqui entre Corinthians e LFU, falar os valores que o Corinthians pode vir a ganhar aí com esse acordo e porque está sendo considerado aí o maior acordo de televisão já feita. Mas vou passar aqui antes umas notícias importantes para vocês, rapidinho, todas notícias que... puta que pariu, hoje tá foda, hein? Rei gravando, gravando, começando de novo, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, regravando, regravando, 3, 2, 1, gravando. Fala, corintiana, gente final do canal, bora aí destrinchar informações importantes do Corinthians. Vou falar aqui rapidinho para vocês um pouco sobre o acordo entre Corinthians e LFU, uma matéria aqui complexa com vários assuntos relacionados com os valores envolvidos, e vou explicar para vocês porque que o acordo em si é muito bom e os valores muito altos envolvidos nesse acordo que o Corinthians pode vir a ganhar cumprindo todas as metas. A gente vai falar disso, só que antes eu vou passar por algumas informações importantes para vocês aqui do Coringão. Seguinte, galera, Thales Magno que ia viajar para os Estados Unidos,
para resolver a situação do green card dele lá, né? Renovação do green card dele, ele mudou essa data de viagem que ele ia fazer e agora ele só vai viajar depois do jogo contra o rival na próxima quinta-feira. Então ele participa desse jogo de agora contra o Noroeste e depois também contra o rival. Jogador importante, tem sido importante nas últimas partidas, então ótima decisão tomada aí o Thales Magno com a gente aí nesses 2 jogos extremamente importantes, principalmente o clássico. Bom, continuando aí falando de outra situação, que é dos desfalques, né? O Corinthians tem muitas baixas para o jogo, algumas que a gente já vem tendo há algum tempo, no caso do Felipe Longo e do Bidon, que estão com a seleção, né? A gente tem aí o Gustavo Henrique e o Maicon, que estão passando aí por parte de recuperação física. Tem a situação também do Garro com a lesão dele. Pera aí, galera, rapidinho aqui, ó. Deixa eu só conectar aqui o carregador, que senão vai dar ruim aqui na bateria. Beleza. Continuando. Então a gente tem essa situação aí, né, do Maicon e do Gustavo Henrique passando por questão médica aí, quase voltando, e a gente tem o Garro também se recuperando de lesão. Fora isso, a gente também tem a situação de jogadores como o Martinez e o Alex Santana, que tomaram os respectivos terceiros cartões. O nosso querido Martinez foi expulso, né, e o Alex Santana tomou o terceiro cartão, os 2 suspensos. Mateuzinho e Bidu, por questão de controle de carga, podem também aí ser possíveis desfalques do Corinthians. Então o Corinthians com bastante desfalque, bastante gente no departamento médico, dá atenção para isso daí. Tomara que seja uma coisa aí que não dure por muito tempo e que já esteja resolvendo. Não é legal ficar com tanta gente assim fora, ainda bem que é começo de temporada. Outra situação interessante, acho que até por causa dessas baixas todas aí, o Giovani, que já fazia um tempo que a gente não vinha, Giovani que está com contrato para acabar agora no final de julho, foi inscrito aí, ele que estava sendo aí colocado meio de escanteio até para o próprio Campeonato Paulista, mesmo o Corinthians tendo aí a condição de uma lista maior para jovens, né, sem número de jogadores a serem colocados, ele não tinha sido inscrito, agora foi inscrito aí para o Campeonato Paulista. Giovani pode ser utilizado, provavelmente deve estar até no banco nesse próximo jogo, com um tanto desfalque que o Corinthians tem. Bom, galera, seguinte, agora vamos aqui para uma situação um tanto quanto mais complexa, que é essa situação da LFU. Eu acabei tendo que ler um monte de matéria para poder entender, porque eu não sei se hoje eu estava um pouquinho mais lento das ideias, o que aconteceu, mas eu, apesar de ter assistido bastante comentário em cima de tudo isso e ter lido algumas matérias, eu não estava conseguindo pegar ali o quanto que seria o real valor que o Corinthians ia ganhar e por que até o próprio Corinthians, né, colocou uma nota oficial falando aí maior acordo aí de transmissão já feito, né? Então aí eu fui entender essa situação toda, acabou, acho que até o vídeo vai sair bem tarde hoje, por causa dessa situação, porque eu tive que fazer uma pesquisa grande sobre esse assunto, e aí eu vou colocar para vocês na descrição os créditos aí desse assunto, de tudo que eu pesquisei envolvendo aí. Se vocês tiverem curiosidade de estar olhando, eu vou deixar na descrição aí alguns links com as matérias que eu usei para poder chegar nisso daqui que eu vou mostrar para vocês. Tá até aqui no meu bloco de notas, deixei assim porque foi assim que eu organizei essa história toda para conseguir entender. Confesso que não foi muito fácil. Bom, bora lá. Seguinte, galera, o Corinthians, como membro da Liga Forte, ele celebrou aí o acordo significativo para os direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro no período de 2025 a 2029. Este contrato, que envolve parcerias com empresas como Globo, Amazon, YouTube e Record, resultará em um aumento de 75% nas receitas de transmissão do clube. Aí que eu não estava conseguindo entender, né, o porquê que ia aumentar esse tanto aí e qual que era a diferença dos valores do ano passado. Aí eu fui pesquisar um pouquinho dos valores que estava tendo no ano passado de transmissão, que está aqui na parte mais de baixo aqui, de quanto que era os valores pagos anteriormente, e também pesquisar e entender
qual que era o valor pago atualmente, porque o primeiro valor que eu tinha visto era o de 143 milhões, o que para mim ficou estranho, porque eu lembrava que o valor do ano passado tinha sido maior e realmente 210,5 milhões. Bom, aí que entrou essa situação toda do acordo que o Corinthians fez junto à LFU. Entram várias cláusulas nesse acordo que podem aumentar esse valor. Isso daí depende de colocação, depende da quantidade de vamos dizer assim, para dar para todo mundo entender, visualizações nas transmissões que vão ser feitas. Então, um pouquinho aqui do que eu pesquisei, né? A distribuição dessa receita entre os clubes da LFU, ela seguirá uma fórmula pré-estabelecida, que é 45% do valor será dividido igualmente entre todos os membros da Série A, 30% será distribuído de acordo com a colocação dos clubes na tabela e os 25% restantes serão alocados conforme a audiência das partidas de cada clube. Como eu disse aqui para vocês, esse daqui a fonte que eu pesquisei foi do GE, vou colocar para vocês aí bonitinho depois, para vocês conseguirem também acessar essas matérias. Enfim, várias coisas entram então nesse acordo para poder aumentar esse valor aqui, que inicialmente é de 143 milhões, mas ele pode chegar a um valor absurdo, que eu considero absurdo realmente, e o Corinthians vale muito isso, porque é uma das maiores, se não a maior transmissão aqui do Brasil. A gente sabe que a torcida do Corinthians é gigantesca e fora a torcida do Corinthians gigantesca, o Corinthians chama muita atenção no cenário nacional. Vamos falar bem a verdade, não é puxando sardinha para o nosso lado não, mas é a verdade, a mídia toda em cima do Corinthians. Então a gente tem aí uma média de transmissão muito alta, não só de quem é corintiano, mas quem tá lá para secar também, faz parte, tá tudo certo, segue a vida. Então, o valor aí pode chegar então a 368 milhões só já para essa temporada aqui de 2025. Então, os valores do ano passado, eles chegaram aí a aproximadamente 210 milhões em direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro. E agora, com esse aumento aí de 75%, o Corinthians conseguindo aí alcançar todas as metas que dispõe essa situação toda, até questão de colocação envolve, aí o Corinthians pode chegar realmente a esse valor aqui de 368 milhões. Interessantíssimo o acordo que foi feito para ambas as partes, né? Clubes aí que ganhavam muito pouco com direito de transmissão vão ter um valor muito melhorado, e clubes que nem o Corinthians, que aí faz parte, é isso mesmo, com a audiência que tem e tudo mais, vai ganhar aí o que merece ganhar pela transmissão, um aumento aí de mais de 210 para 368, agora essas horas, 3 horas da manhã para fazer conta, é complicado, mas vamos lá, 2h26 da manhã na verdade. Vamos usar o auxílio da tecnologia para matar essa situação aqui e terminar de explicar para vocês esse acordo entre Corinthians e LFU. É o que eu falei para vocês, eu tava com dificuldade de entender a parte do Corinthians e quanto que o Corinthians realmente iria vir a ganhar nesse acordo com a LFU, e o valor, como eu falei para vocês, 368 milhões, me surpreendeu. Então, aproximadamente foram 210 milhões na temporada passada, e nessa temporada aqui pode chegar aos 368 milhões, aí a gente tem aí 158, mais de 150 milhões de acréscimo, é realmente um absurdo. Bom, parabéns às partes envolvidas aí, tomara que dê tudo certo, que o Corinthians também consiga cumprir aí as metas estabelecidas e consiga aí essas receitas no valor completo. Interessante. Comenta aí, deixa nos comentários o que vocês acharam da matéria. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal, ajuda aí a gente aqui no trabalho. 2h28 da manhã, comecei a trabalhar nesse vídeo aqui, eu acho que era mais ou menos uma meia-noite, para poder entender essa situação toda. Fiquei o dia inteiro escutando sobre o assunto, né? Hoje imundou o assunto de futebol. Hoje o caso Neymar, né? A volta do Neymar lá para o Santos acabou imundando o noticiário de futebol, mas teve muita coisa também
falando desse assunto do Corinthians e da LFU, e eu acompanhei, mas mesmo assim, como eu falei para vocês, eu precisei pesquisar, ler algumas matérias, voltar atrás um pouquinho no tempo para poder entender esse acordo de uma forma aí da qual eu conseguisse explicar também para vocês. Espero que tenha conseguido explicar o que o Corinthians ganhou no ano passado e o que o Corinthians pode vir a ganhar com esse novo acordo a partir desse ano até 2029 aí, como foi feito o acordo. Beleza, galera? Agradecer aí todo mundo, um abração, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Até já já, valeu e vai Corinthians!